Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos entrando, vamos chegando, sejam bem-vindos. Estou numa sala de aula aqui, a luz está horrível, mas paciência. Oi, Cássia. Que alegria. Vamos conversar um pouquinho. Vamos ver se a Cássia já está aí para responder. Essa live promete, hein? Tivemos perguntas muito interessantes aqui para a gente conversar. Eu vou ficar olhando aqui para não perder as perguntas. Boa noite, lindona! Boa noite, Jana. Como é que você está? Estou bem, e você? Bem, graças a Deus. Feliz demais que você pode estar aqui com a gente hoje. Obrigada, mais uma vez. É um prazer estar aqui, sempre, né? Um prazer, obrigada. Ai, que bom. Gente, para quem não conhece, essa é a Cássia. Ela é uma mulher maravilhosa que Deus colocou na minha vida, um presente mesmo de Deus. E a gente está junto lá no grupo Ser Esposa e Mãe Feliz. E realmente tem sido assim, uma experiência transformadora, né? A gente tem colhido belíssimos frutos desse apostolado. Então, a Cássia é esposa, mãe, é homeschooler, é milagreira. Ai, Hoje Deus. eu vou a Santa Cássia aqui em casa, porque eu sentei para assistir uma live, né? Nem te contei, não sei se você viu. Aí Não. sentei para assistir a live, e você tá lá, é porque a nossa vida tem sentido, quando a gente se sente útil, tal, tal, não sei o quê. Falei, caramba, e eu aqui sentada. Pronto, vou ali lavar, vou ali dobrar minha roupa, porque tem o guarda-roupa inteiro em cima do sofá. Posso, sem. Fiquei escutando a casa dobrando roupa, gente. Que bom, que bom. Tá servindo para alguma coisa, então. Milagre atrás de milagre. Mas graças a Deus, né? Que bom que você pôde atender a gente. Como é que faz as coisas aí? Estamos todos bem, graças a Deus, né? Hoje está começando aqui o nosso sábado. Aproveitar o final desse verão aqui no Japão. O verão vai embora logo, logo. Estamos bem. Graças a Deus. Então, vou começar com as O assunto vai perguntas. ser bom, hein, Jana? Ah, acho que eu vou mudar de lugar. Parece que o sinal da internet aqui não tá legal. Pera aí, gente. Aguenta a mão aí. Vamos procurar outro lugar mais perto do modem. Bom que vocês conhecem a escola aqui. A escola de inglês. Que legal. Cássia, a primeira pergunta que eu quero te fazer. Você tem três filhos, Sim. né? Que a gente está assim, apaixonado com essas coisinhas mais lindas do mundo. Você já mandou algum dos seus filhos para a escola? Algum deles teve essa experiência? Não, não foram para escola nenhum deles, né? Porque a minha filha tem 4 anos só, a mais velha. A mais velha tem 4, né? O Giovanni tem 2, vai fazer 3 em novembro agora. E o pequenininho vai fazer 1 aninho ainda. Então, desde que a gente se casou, nós já pensávamos em fazer homeschooling, né? Antes de casar, a gente namorava, né? E eu ficava pensando, nossa, mas eu não quero mandar eles para escola aqui japonesa, porque eu estudei na escola japonesa, né? E eu sofri, sabe? Eu sofri, assim, como dizem hoje em dia, bullying, né? Eu sofri bullying. Eu não queria que eles fossem para lá. Aí eu fui para a escola brasileira também depois de um tempo, escola brasileira aqui no Japão. E não gostei, achei que foi assim, é muito, muito dinheiro investido para pouco conhecimento, né? Falei, também não quero isso aqui lá. Fora, né, assim, sem contar a questão financeira, fora o valor moral e tudo mais que acontece dentro de uma escola brasileira, né? Que eu não vou deixar de jeito nenhum. E então a gente pensava, vamos fazer alguma coisa. Só que a gente nem sabia o que a gente poderia fazer, mas a gente queria fazer alguma coisa. E foi aparecer, foi bem na época, né? Assim, que quase 8, 9 anos atrás, que eu comecei a ver que, nossa, tem família que estão ensinando em casa, né? A Camila Badi estava começando, né? E eu falei, meu Deus, é providência divina, é claro, né? Que a gente pensa e vem na nossa frente, vem nas nossas mãos. É Aí a verdade. gente, existe um negócio aí chamado homeschooling, né? Educação domiciliar. Aí a gente, tá bom, mas a gente tinha um tempo, né? Então a gente foi, casou, e depois que nasceu, a gente foi pensando, pensando.
E, na verdade, faz uns 3 anos que eu peguei firme, que nós lemos o homeschooling católico, é isso mesmo que a gente vai fazer. Então não precisaram ir para a escola, nenhum deles. Entendi. Aí depois que você teve aqui, você nunca mais trabalhou fora? Como é que foi isso? Essa parte eu De- realmente não. Ah, sim. Eu não trabalhei mais fora, né? Eu parei de trabalhar fora quando eu estava grávida dela, por conta dos sangramentos. E daí eu não voltei mais, né? Eu dava algumas aulas em casa, né? Aulas de inglês em casa. E foi ficando assim. Não precisei mais sair. Aí meu marido, né? Existe uma coisa muito bonita, deixa eu abrir um parênteses aqui. Existe uma coisa muito bonita em focar na educação dos filhos, né? Em focar na ordem das coisas, que quando eu parei de trabalhar, a gente não era bem financeiramente. Na verdade, nada bem. Tinha dívidas e tudo mais. Só que eu falei, não, a gente precisa parar, não tinha como trabalhar, eu parei. Aí eu fui ficando em casa e meu marido via aquilo, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, senão a gente vai passar apertado. E ele foi estudando, ele foi buscando empreender, ele foi trocando de trabalho, passamos uns apertos mesmo, mas a coisa foi melhorando. Sabe, porque ele viu que precisava lutar. E assim que foi. Aí nasceu outro filho, e ele lutando, e as coisas melhoraram. Né? Assim, a prioridade que foi focar na nossa família fez com que a nossa família crescesse, né? Tanto em amor quanto financeiramente. Né? Nós lutamos para isso e aqui estamos. Eu não precisei Graças a voltar Deus. para trabalhar. Mas, né, assim, Jana, se eu tiver que trabalhar, não, a coisa tá feia mesmo, pegou, o bicho pegou. Eu volto a trabalhar, não tem problema, né? A gente precisa entender que a vida, né, é cheia de circunstâncias e bola pra frente. Né? Bola pra frente, é isso aí. A gente vai responder agora a pergunta da Nanda, a minha amiga Uhum. Fernanda. Hoje os meninos dela fizeram serenata para mim na live, em inglês. Que bonitinho. Legal. Pensa nos moreninhos bonitinhos. E Ah, ela meu perguntou Deus. como que deve ser a rotina de estudos da mamãe que deseja educar bem os filhos ou que deseja praticar homeschooling também. A mamãe, ela deve começar primeiro, né? Antes de tudo, somos nós. É o tal negócio. A gente só vai passar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já conhece. Então, a gente vai estudar o quê? Ah, então eu vou estudar todas as matérias, eu vou ficar craque, história, geografia, latim. Não, não é isso, né? A gente vai estudar como passar isso para os nossos filhos, como tornar os nossos filhos autodidatas, né? Então é bom que nós estudemos o quê? Uma coisa que mudou muito para mim. Os temperamentos, né, que está em alta, todo mundo está falando dos temperamentos. Por que é bom estudar os temperamentos? Porque estudando os temperamentos, nós somos capazes de entender como os nossos filhos funcionam melhor. Né? Então você olha para aquela sua criancinha, né? Uma lá que chora o dia inteiro, a outra que quebra tudo. Nossa, essas crianças são diferentes uma da outra, né? Saíram da mesma forma, mas tem um negócio diferente. Aí você descobre, ah, tem um temperamento diferente. Aí você vai sabendo lidar com eles, né? Então, isso dá. Ah, os temperamentos me ajudou. Aprender a criar uma rotina, aprender a colocar o neném para dormir. Por que o neném para dormir? Porque o neném que não dorme bem, ele fica cansado, fica estressado. Então a gente precisa estudar essas coisas, não só focar, eu vou estudar história, geografia, não. Você procura estudar como você conduz bem a sua família. Né? E é isso, na verdade, o que eu e a Jana fazemos lá no grupo, né? E as meninas fazemos no grupo. Nós ensinamos as mulheres a lidarem melhor com a rotina familiar. E isso vai valer para tudo, sabe? Você quer trabalhar, você quer empreender, você quer dar aula, né? Então você precisa aprender a trabalhar a sua família, a como que esses filhos funcionam, qual é a melhor dinâmica dentro da sua casa. Então, estuda aí os temperamentos, estuda sobre o que as escolas fazem com os filhos de vocês. Tem vários títulos, né? Tem alguns títulos ali no meu Instagram. Vai nessas livrarias conservadoras aí, né? Da Déia do Tiba, do Bernardo, e olha lá os títulos sobre educação contra a escola, 10 livros que marcaram o mundo, e vão lendo isso aí, vão estudando o que é a educação do Brasil, tá? Eu indico muito também que vocês leiam Homeschooling Católico, porque no Homeschooling Católico, que é uma obra bem completa sobre como surgiu o homeschooling nos Estados Unidos, o porquê disso, os efeitos que trouxeram, e a autora também trata das várias situações dentro de casa. Ah, como que eu lido com criança especial? Como que faz para fazer homeschooling quando é uma mãe só? É possível? Né? Ela explica que é possível, né? Como que eu vou dar aula com um bebezinho? Como que eu vou montar um schedule? Então ali é bem completo. Comece ali, né, o homeschooling católico. E claro, eu sempre indico
Homeschooling 1.0 da Camila Badia, né? É um curso que ela fez, um curso ótimo. Eu não sei se há outro sobre isso, sabe? Eu realmente não sei, porque eu fiz aquele para mim foi bom e não procurei mais. Então, Homeschooling 1.0 da família Abadia, né? Começa ali, uma coisa que já vai dar um outro ar para vocês. E joga no YouTube aí, Camila Badia Homeschooling. Ela vai falar para vocês os preceitos indispensáveis para se fazer o homeschooling. E também acompanha a outra live que eu e a Jana fizemos, nós falamos bastante sobre isso, né? E acho que já vai clarear bastante para vocês. E tem outro livro aqui, Jana, esse aqui, ó. The Well-Trained Mind. Esse aqui é maravilhoso, é uma coisa assim, completa, incrível, né? Da Susan Wise Bauer, que eu não há em português, né? Eu acho, né? Não há em português, é só em inglês, né? Por enquanto. Eu ouvi algum boato de que iriam traduzir, mas eu não sei, tá? Mas se traduzirem, gente, isso aqui é completo, aqui tem toda a grade curricular para o ensino clássico em casa. Então ele vai falar tudo que a gente precisa, tá? Mas vamos tocar as perguntas que depois eu vou falando mais. Tá maravilhoso. Então, a pergunta da Sara. Como começar a ensinar as crianças em casa? Que tipos de materiais os iniciantes podem usar? Vamos pensar um pouquinho aí, talvez até nas matérias de primeiro momento. Você não precisa de muita coisa, não. Precisa lá o que a nossa mãezinha tinha, um lápis e uma caneta. Não, um lápis, um papel e uma borracha. Pronto, né? O que é que vai fazer com lápis, papel e borracha? Aí você vai ensinar a traçar, fazer bolinha, fazer triângulo, né? Fazer chuvinha, né? Aí você faz bichinho. Por quê? Porque a criança ela precisa primeiro pegar forcinha na mão, né? Por isso que é importante que você deixe sua criança subir em árvore, correr, né? Porque ela vai criando força, ela precisa uma coisa assim que tá junto. Então você não pode querer que o seu filho só senta e escreva. Não é assim que funciona. As crianças elas começam a correr, começam a criar força no corpinho delas, né? A musculatura dela precisa ser formada para que ela consiga escrever bem. O professor Carlos Nadalin trata muito bem disso, fala disso no blog dele, também no curso. Então, começa assim. Pega o seu filhinho, né? Tem 3, 4 anos, deixa ele subir nas árvores, correr mesmo, pular de cima do muro aí, para que ele fortaleça a musculatura dele. Aí ele vai pegando força na mão, aí você oferece, né? Giz, lápis, de vocês aí, paga. Travou um pouquinho. Travou para vocês também ou foi só para mim, gente? Vou esperar a Cássia voltar. Tá cheio de bichinho. Travou também? Eu? Ó a Cássia. Vocês estão me ouvindo? Ó a Cássia? Pode ter sido alguma estabilidade, né? Vou chamá-la de volta. Aguardar um pouquinho, que tem muita conversa boa por aí. Ixi, não pode participar. Vou encerrar e aí a gente tenta entrar de novo. O que vocês acham? Para mim sumiu aqui a possibilidade de eu chamá-la. Cássia, se tiver aí, manda um oi. Solicita para entrar. Tem jeito de você solicitar para entrar? Deve ser alguma instabilidade. Aí. Aguardando. Ela vai entrar novamente. Oi, gêmea! Boa noite, Ara. A Ara acabou de entrar. Voltando. Voltamos, né? Ok, voltamos. Abriu outra? Foi, né? Não, foi a mesma. Fiquei Foi a esperando você mesma? voltar. Ah, Foi. tá. Tá bom, então. O que a gente tava falando mesmo? Ah, tá. O que precisa para começar? Da Enem e tudo. É. Então, Nós minha mãe gostamos de ler. alfabetizou em casa, né? E minha mãe, ela estudou até a antiga quarta série. Não sabia nem o que era educação domiciliar, mas ela sabia por onde começar, né? Você começa ali ensinando as letrinhas, né? Fazer bolinha.
e põe a criança no colo, senta e ensina. É assim que começa. Assim começa, sempre, né? Tudo que nós ensinamos para os filhos tem que ser com paciência, né? Então, a alfabetização também, você com paciência, senta e mostra como que faz. Dia após dia, né? De pouquinho em pouquinho, a criança vai imitando, vai fazendo. É muito bonito. A Yara disse que quer fazer. Olha, é muito gratificante, é muito bom. Você sentar com a sua criança e ver ela começar a ler, né? Você vê a primeira bolinha, o primeiro peixinho, é muito bom. É muito bom. É uma coisa assim que aproxima muito a família. É coisa, uma delícia. Não precisa de muito para começar, não. O que a gente estava falando aqui, né? Começa estudando a mãe e o pai para saber o que é o homeschooling, quais os métodos, tem tudo na internet aí. No Brasil já tem agora, né? A NED disponibilizou vários posts falando sobre o que é homeschooling, a história do homeschooling. Começa por aí, para você ver o que é, para ver se você gosta, para ver se você tá afim de fazer. Tá? Porque precisa de dedicação, precisa de tempo mesmo, estudar sempre. Os pais têm que estudar sempre para poder passar o melhor para os filhos, né? Não pense que você vai ler um livro e pronto, acabou. Não, você vai ler dia após dia mais e mais livros para poder aplicar melhor a educação do seu filho. Quanto mais nós nos formamos, mais fácil fica, não é mesmo? Então não começa a comprar um monte de material assim, não, de cara, né? Ai, já vou comprar um monte de tabuleiro, um monte de bloco. Não, não, devagar, devagar. Tem aí um lápis de cor, né? Um lápis, borracha, papelzinho. E você mesmo vai fazendo. Também, precisa de impressora? Não, a impressora facilita um pouco, mas também tem que comprar uma impressora, né? De que esse negócio de cabeça, né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, começa devagarzinho aí, né? Olha os materiais que tem na internet. A Aliciane, né? A nossa amiga tem, a minha porta estreita. Tem alguns materiais gratuitos. Pega aquilo ali, vê como que é e copia. Faz a mão, né? E faz com o neném primeiro. Começa assim, devagarzinho. Sim. Ok, mais uma pergunta aqui. Quanto tempo é necessário para dedicar aos estudos em casa? Deve ser com as crianças, né? Precisa de quanto tempo para fazer as atividades? Vai gastar 1 hora, 2? Como é que é? Qual que é a idade? Não Depende falou da a idade. Tá. Daí Tem uma tudo bem. pergunta. Deixa eu tentar abrir aqui. É simples, Nossa, Yara, é simples. No começo você vai ficar embaralhado, mas depois que começou é simples o negócio. Eu não consegui Tudo abrir essa bem. foto. Se não tiver idade, tudo bem, a gente fala em geral. Que estranho, não consegui abrir a imagem aqui que eu estou vendo. Ok, então. Sim, 1 ano e 6 meses. E tem um outro maiorzinho de. Um de 7 e um de 3, na verdade. É um de 7, um de 3. E o de 7 parece que ele está dentro do espectro autista. E ele vai para a escola. Então ela quer saber assim, quanto tempo ela quer fazer, mas ela está com medo de não dar conta. Tá. Então, 1 ano e 6 meses, a criança ainda ela não é capaz de sentar para estudar. A não ser que seja uma criança muito diferente, né, das outras. A gente quer começar o homeschooling, assim, eu lembro que nessa idade eu queria sentar com a Kim, queria que ela ficasse quietinha para me ler para ela. Eu ficava frustrada que ela não ficava, mas é claro que ela não ficava, é muito pequenininha para isso. Ela quer correr, comer os livros, né, morder os lápis, é isso que a criança de 1 ano e 6 meses quer. Então não fica pedindo muito da criança. Por isso que é bom entender como que a criança funciona, tá? 1 ano e 6 meses, você vai fazer o que com ele? Deixa ele brincar. Brincar. Aí você vai ensinar o que para ele? Pega os bichinhos, olha, esse aqui é o cachorro, essa é a vaca, né? O cachorro faz a vaca faz mu, essas são as cores, você mostra as cores, só, né? Ensina ele a pôr a bolinha dentro de alguma coisinha, né? Ensina ele a pegar, né? Os bloquinhos, assim que vai, bem coisa pouca, mas deixa brincar, brincar, brincar mesmo. Com 3 anos, né? Se a criança com 3 anos ela já tem um estímulo de sentar e ler, né? Desculpa, 1 ano e 6 meses também é bom que você deixe livros que ele possa manipular, né? Então, aqueles livros duros, né? Ou aqueles macios, que ele não estrague. Para que ele tenha esse contato, porque ele gosta de olhar o livro, de folhear, né? Que ele vê que há figuras, ele precisa, né, formar o imaginário dele desde aí. Então, deixa que ele brinque com esses livros.
Com 3 anos também. Deixa sempre livros disponíveis para ela, para ele, não sei, né? Para que ele comece a adquirir esse hábito, né? Eu leio com as crianças desde sempre, desde a barriga, né? A gente lê, eu ponho aqui no meu colo e vou mostrando as figurinhas. Então eles gostam muito dos livros. Aqui não tá lendo, ela lê um pouquinho, né? Alguma coisinha, mas ela sente e fica folheando aqueles livros como se ela estivesse lendo. Ela tem 4 anos, ela faz isso desde um aninho, ela faz isso, né? Senta para virar as páginas e ler. Aí a gente pensa, nossa, que coisa rara, mas não, é só uma questão de hábito, né? Você começa aí devagarzinho, né? Mostrando para ele que existe um livrinho que ele pode pegar. E ele vai querer sempre pegar aquilo, né? Então é o que você oferece. Ofereça coisas boas, né? Livrinhos bons. Não fica oferecendo aqueles brinquedos cheios de pilha, cheio de barulho, não. Porque isso é uma coisa que a criança nem gosta. Ela vai só na hora ali, ela vai apertar aquilo ali, depois ela vai jogar fora. Então, ofereça coisas que ela precisa usar a cabecinha dela. Uma coisinha de montar, né? Uma coisinha que tem que encaixar em um lugar. Aí você pode trabalhar melhor com ela. Se a criança de 3 anos, ela vai começar agora, se ela nunca fez, mas ela vai começar agora, então começa de 5 em 5 minutos. Senta com ela, fala, olha minha filha, eu vou te mostrar um negocinho aqui. Prepara uma mesinha bonita, né? Um caderninho bonito, mostra pra ela, pode ser um caderno lá, porque a gente vai estudar agora. Senta aqui um pouquinho com a mamãe. 5 em 5 minutos, esse é o começo. Porque se você quiser que ela sente meia hora, ela não vai sentar. Provavelmente não vai sentar. E não é preciso criar esse hábito, dia após dia, começar de pouquinho. Eu comecei com a Kim assim, mas eu comecei mais cedo, né? Com 2 aninhos ela começou. Mas por ansiedade minha, não tem necessidade, porque tá muito assim, eu quero estudar essa menina alguma coisa. Então senta 5 minutinhos, aí vai aumentando. Hoje ela é capaz de ficar 40, 50 minutos sentada fazendo uma atividade tranquila, com 4 anos, né? Mas foi de pouquinho em pouquinho. A criança de 7 anos, ela já, né, já tem essa idade da razão, ela pode sentar muito mais, que ela já se interessa pelas coisas. Porém, se há um espectro autista, é preciso ver como que isso está sendo tratado, né? Se ele está indo bem no médico, está fazendo atividades, a Ele terapia, tem um né? atraso de 1 ano e meio no desenvolvimento. 1 ano e meio, então tá. Então já dá para trabalhar bem com ele também. Quer deixar ele, ela quer ensinar ele em casa. Ela quer tirar da escola ano que vem. Assim, eu não sei como que é a escola aí, né? Mas aqui, a escola não tem preparo para lidar com uma criança autista. Não tem, porque ela vai ficar naquela sala de aula, né? Com crianças gritando, que vão deixar ele estressado. E ele pode ficar até violento, porque é uma coisa muito barulhenta para ele, é uma coisa que tira do sério e não consegue ter atenção, não consegue acompanhar. E vai ficando meio que jogado. Então, para mim, o homeschooling para uma criança autista é muito bom, né? Se não há um preparo na escola. Porque a mãe vai fazer o que? A mãe vai conhecer esse filho, sabe qual é o horário que ele está mais disposto a estudar, né? Sabe o dia que ele vai acordar nervoso, se ele precisa ficar mais calmo, se ele precisa dormir mais cedo, se ele precisa descansar à tarde, né? Então, a mãe conhecendo o filho, ela vai saber qual é o melhor momento. E um filho que é autista vai ser trabalhar assim, o que ele precisa desenvolver mais? Então, vamos trabalhar nisso, né? A mãe, quem melhor que a mãe para conhecer essa criança, não é mesmo? Então, é muito possível. E como os outros dois são pequenos, é até bom que ela comece já, comece agora. Não precisa tirar da escola, não. Comece agora, né? Faz enquanto ele está na escola. Sentar com ele 10 minutinhos por dia e mostrar como que faz, né? Ver se a alfabetização tá boa, né? Se ele tem conseguido ter força na mão para escrever bem as palavras, porque se não tem, é preciso trabalhar nisso, trabalhar a musculatura dele, para que ele desenvolva uma boa escrita. Começa agora. Os outros pequenos, deixa brincando, né? Deixa correndo em volta da mesa, dá um desenho para eles pintarem, rabiscar. Começa agora para que, quanto antes a gente começa, melhor. Porque a gente vai vendo o que precisa ser melhorado. É assim que faz. A gente começa, tá mal, a gente vai melhorando, e quanto mais você faz, mais você melhora. E para tudo tem que ter assim, 1,5 caminhão de paciência, né? Uhum. A gente às vezes é muito ansiosa e a nossa ansiedade acaba atrapalhando a criança, né? Na verdade, eu misturei as perguntas do filho de 1 ano e 6 meses é da outra moça. A dor dela, o problema é que a criança não fixa a atenção, né? É isso que você já respondeu mesmo. Ele sai derrubando tudo, rabisca, rasga as folhas, joga o lápis no vaso, no banheiro. Ele faz isso rindo, sabe? Fica rindo da situação e ela tá assim, como é que eu vou começar o homeschooling? E aí ele é muito, muito agitado em caps lock.
Então, ele não fala ainda, tal, e aí ela está preocupada. Como é que ela vai conseguir ir conquistando a atenção dele? Né? Essa questão que você falou aí dos 5 minutos vai ajudá-la Ah, tá. bastante, né? Então tá, é 1 ano e 6 meses, né? Esse menino agitado. Eu tenho um menino, o do meio aqui, que ele é destruidor. Ele nasceu pro caos. Menina, ele destrói tudo que ele vê, ele quer derramar, tudo que tá na parede ele quer arrancar, ele tem uma tendência pro caos mesmo, né? Então, é preciso ter paciência, paciência e ser firme, né? Então, com 1 ano e 6 meses, realmente é o que eu falei, não tem como sentar com ele. Não tem como. Talvez até os 3 anos essa criança não vai querer sentar, porque ela é mais agitada. E esse é o jeitinho dele, né? Então a gente tem que ver como que ele aprende. Se eu pegar aqui e ficar em pé, pegar um livro colorido, assim, grande, e mostrar pra ele, ele vai olhar? Se eu pegar um bichinho aqui na minha mão e fizer um barulho pra ele, ah, o leão, acho que ele vai olhar, né? Então é assim que você faz. Você adapta ao Vai que é testando. interessante para ele, né? Isso, vai testando a criança. E você tem que aprender a controlar mesmo a ferinha, né? Ele é muito agitado, ele tá fazendo bagunça, comendo as coisas, né? E achando graça. Você vai sentar com ele e pegar uma coisa que pega a atenção dele. Pega, o professor Carlos Andarim tem lá no blog dele, atividades para acalmar, eu não lembro, tem um nome. É que a criança, ela tá muito agitada, você vai começar uma atividade, Ah, sim, sim. você não para do nada e começa. Você chama a criança, fulano, vamos fazer isso aqui. Aí você põe ele para separar feijão. 1 ano e 6 meses, não sei se ainda come feijão. Se comer, você não dá, mas você dá outra coisa. Você pega e fala, tem o preto e o branco aqui, vamos separar. O preto nesse potinho, o branco nesse potinho. Aí a criança agitada vai olhar aquilo e vai querer fazer. Interessante. Aí você mostra para ela como que faz. Aí conforme ela vai fazendo, ela vai se acalmando. Porque ela tem que pegar, né? Pega o feijão, põe no potinho. Pega o feijão branco, põe no outro potinho. Ela é obrigada a se concentrar, ela é obrigada a colocar o olho dela ali na atividade. Então ela vai se acalmando. Aí se acalmou um pouquinho, aí você puxa ela para outra atividade. Olha aqui, meu filho, essa aqui são as cores. Essa é a borboleta. A borboleta bota o ovo nasce a lagarta, né? A lagarta vira um casulo e vira a borboleta. Aí vocês estão no ciclo da borboleta para ela. Beleza, deixa ela correr de novo e comer mais uns lápis. E vai assim que funciona. Faz várias partes do dia, né? Tem que ir testando. De manhã ele é mais calmo, então você pega de manhã. Fez 5 minutos de manhã, aí depois do almoço você tenta mais 5 minutos. E vai indo. Assim que vai, devagarzinho. Sim, Mas é vai bom, a gente vai conquistando conhecendo os... É bom, a gente e vai conhecendo os filhos. sempre com muito amor, né? O meu destruidor aqui é o do meio também, o Luciano. Gente do céu, tem dia que o menino tá virado no giraia, não tem nada que para ele. Ele quer É. quebrar tudo, ele já fez, vai fazer 6 anos agora em janeiro. Então, assim, Uhum. ainda tá acalmando. Essas atividades são coolers, né? E ele faz, são atividades sensoriais também, que ajudam muito a criança. Isso. Isso, né? De ensinando a criança a ficar em silêncio, tudo. Essa abordagem é bem interessante mesmo, né? Tem uma última pergunta aqui, da nossa queridíssima, minha trigêmea, Paola, e ela está perguntando como que você faz, como é que é isso de ensinar 3 idiomas para as crianças? Meu Deus, os seus Ah, filhos sim. aprendem. Ah, é, né? Isso é uma questão assim que eu fui aprendendo também, né? Fui aprendendo também. Que eu comecei a ensinar o inglês para Kim muito cedo, desde nenenzinho. E o que aconteceu? Ela começou a falar primeiro inglês que português. A primeira palavrinha dela, assim, que ela começou a falar bem, foi mamãe. Mas depois já era purple, né? Dog. E ai, que bonitinho isso aconteceu. Ela falou que senão ela não queria falar português. Eu falei, opa, não é isso que eu quero. Aí eu cortei o inglês dela. Falei, a gente não vai mais fazer inglês, a gente vai fazer só o português, tá? Tanto que com 4 anos, há palavras em português que a pronúncia dela não é tão boa quanto do Giovanni, que tem 2 anos. Porque ela começou com o inglês e o Giovanni sempre foi português. Eu já não dei o inglês para ele como o daqui, tá? Então, agora que ela tem 4 anos, que ela fala bem português, que nós voltamos com o inglês, inclusive com o seu material bonita, né? E ela adorou. Ela adorou, ela lembrou, ela falou assim, eu gosto de inglês. Ela falou, mãe, vamos estudar inglês. Ela gosta, né? Então, na língua, a gente tem que ter uma língua materna, né? Nós, brasileiros, é o português mesmo. Então, uma língua fixa, que é a nossa raiz.
Presta atenção nisso. Se a gente não tem uma língua que a gente domina, que a gente é capaz de se expressar completamente, não adianta querer aprender outras línguas, tá? Por quê? É uma coisa que eu vejo aqui há anos no Japão. Crianças que não sabem se comunicar nem em japonês, nem em português. Porque vai para a escola japonesa, e em casa conversa português e aprende os dois mais ou menos. O que acontece? Quando a pessoa não consegue se expressar, ela não consegue formar aquilo que ela quer, ela não consegue trabalhar bem o imaginário dela, é uma pessoa frustrada, frustrada mesmo, sabe? Não é ruim quando a gente quer explicar uma coisa e não consegue, a gente não acha as palavras? Não, não era isso que eu queria te falar, era mais ou menos isso. Isso é ruim, nós não podemos deixar que os nossos filhos cresçam assim. Então você forma bem a raiz dessa criança na língua materna, porque a partir dessa língua materna ela vai ser capaz de trazer as outras, tá? Então fixe, não tenham esse fetiche de querer que os filhos de 4 anos estejam falando 4 línguas, tá? Existe, existe, mas são crianças especiais, gente. Isso não é comum, tá? Não é comum. E eu vi um vídeo uma vez da menininha, acho que ela tinha 4 anos. Ela falava mandarim, ela falava inglês, eu falava assim, nossa, mas isso não é normal, tá? Não, não é normal. Então, fixe a língua materna de vocês bem, bem. O que é uma língua fixa? Bem. É aprender o fonema direitinho, aprender a sílaba direitinho, aprender a separar, aprender a conversar. Você conversa com ela conversa com você, né? Ela entende o que você está falando. Aí você começa a acrescentar outras coisas. Eu comecei agora a acrescentar de novo o inglês e também nós lemos em japonês. O que eu faço que tem funcionado bem? Leitura, leitura em voz alta. Sempre leio muito em português em voz alta, desde sempre, desde a barriga, continuamente, né? Se possível, diariamente. Leitura em voz alta. E as outras eu acrescento, eu pego o livro em inglês, eu falo para ela, olha minha filha, esse livro aqui é em inglês, tá? A gente vai ler em inglês. Aí eu começo a leitura em inglês e a explicação em inglês. E se ela não souber o que é alguma coisa, aí eu falo em português. Mesma coisa com o japonês. Agora a gente vai ler em japonês. Então eu pego o livro em japonês e falo para ela, em japonês, a leitura em voz alta. Para que ela vá acostumando o ouvido dela. E hoje ela já sabe. Fala, olha, mamãe, a vizinha, nós temos as vizinhas japonesas. Fala, a vizinha veio falar comigo em japonês, mas eu não entendi. Fala, não, tudo bem, é que ela é japonesa. Então ela já aprendeu a diferenciar que existe o português, o inglês, né, e o japonês. E é assim que vai funcionar. Vai devagarinho, não fica afobado, não, porque a gente acaba confundindo a criança. Então, trazer aos pouquinhos, né? Você pode estudar junto? Claro que pode, mas mais horas na sua língua materna e menos com as outras línguas que você quer adicionar aí ao seu currículo. Sim, sem dúvida. Isso porque você trabalha japonês desde bebê também? É, em leitura, né? Eu sempre com leitura eu faço desde nenenzinho com eles, porque é uma coisa que não tem sido prejudicial. O problema com a Kimberly é que eu foquei muito no inglês quando era pequena, né? De ler, de mostrar bichinho, de cantar em inglês, de conversar com ela dentro de casa, pedir as coisas em inglês, então ela foi querendo falar só inglês. Então, eu exagerei na dose, né? Então, precisa ser uma dose menor, devagarinho. Uma overdose. Uhum. Pois é. Deixa eu ver que parece que nós temos uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Onde encontro material para estudar os temperamentos? Ah, então, o que saiu assim mais atual agora, que tá fazendo sucesso, é o livro do Temperamento do Dr. Ítalo, que ele assim não é profundo, mas é uma boa base, né? Para começar é bom, do Dr. Ítalo Marcilli. Clica lá no YouTube, escreve lá os temperamentos e educação dos filhos, ele vai te dar uma indicação. E o livro dele é bom. Há outros livros, né? Inclusive católicos, que falam sobre os temperamentos. Que eu não sei se há aí para vender na livraria, mas há em PDF em algum lugar. Então, digita no Google mesmo e coloca lá. É facinho, vai ter bastante. Procurem no YouTube, tem um Frei, né, que tava falando dos temperamentos, eu já achei bem bonito, ele compara os santos com os Sim, da temperamentos. Patrícia, que é no canal da irmã Kelly Patrícia. Exatamente, é no canal, nesse canal mesmo. Ele vai falar sobre os santos e os temperamentos. É muito bom que a gente aprenda isso. Procura lá. Depois a gente pode colocar também lá no grupo Esposa e Mãe Feliz, algumas coisas, né? Sim, é verdade. Lá tem, né? Inclusive, eu acho que tem já alguns PDFs lá sobre os temperamentos. O método da Jana
É perfeito. Olha, Jana. Isso, escreveram aí. É esse mesmo, Fabiana. Fabiana, né? É esse mesmo. É muito bom. Começa os temperamentos por ali. Sim, verdade. No Catecismo da Educação também tem. Só que no Catecismo da Educação ele passa bem por cima. Ele Uhum. parece que ele já vai falando como se a gente tivesse que saber, sabe? Não E sabe, aprofunda. essa questão dos temperamentos é uma coisa que eu não conhecia. Não conhecia. Quem me trouxe foi o Dr. Ito, então você vê, muito recente pra mim, né? Aí eu descobri que todo mundo já sabia disso, só eu que não. E eu fui Eu descobrir também não que sabia muito, não. não Sabia mais sabia. ou menos. Eu vi alguma E coisa que na faculdade, mas bem superficial também. Ah, sim. E que isso é usado desde sempre, né? Para escolher profissões, né? E eu fiquei pensando, por que que a gente não sabe disso, gente? A gente fica querendo fazer uma coisa que às vezes não é para nós. Isso facilita muito a vida, né? É, igual Não, a e minha filha, ela exibir é... as crianças é coisa que eles não vão fazer, ué, não Não, adianta. exatamente, exatamente. As crianças olham para aqui. A Kimberly, ela é melancólica, ela é como eu, né? Então, ela assim, ela é bem focada nas coisas, né? Apesar de ser sentida demais, ela é bem focadinha nas coisas, bem assim, organizadinha. Então ela senta, ela faz bonitinho. O Joe não, não consegue. E eu poderia, se eu não soubesse dos temperamentos, eu ia brigar com ele. Né? Por que você não consegue? A sua irmã senta e faz, você não faz. Hoje eu sei que ele é diferente, né? O temperamento dele é diferente, então eu não posso cobrar isso. Então isso acalma o coração da mãe e ajuda a criança também, porque eu tenho, lá na minha casa, eu tenho um irmão sanguíneo. Sanguíneo, assim, daqueles mais loucos, né? E sempre na escola ele deu trabalho. Opa, A Jana é sanguínea. Eu queria fazer um alerta para vocês. Esse meu irmão sanguíneo, nos primeiros anos escolares, as professoras falavam que ele tinha problema. Falava pra minha mãe, mano, você precisa levar ele no especialista porque esse menino tem algum problema. Só que aconteceu, a minha mãe sempre foi uma mãe muito atenta. E ela bate com a família, ele não tem problema. Ele é desatento, mas ele não tem problema. Né? É o jeito dele. E eu dou graças a Deus porque minha mãe sempre foi firme com isso. Ela nunca caiu na lábia assim de ninguém facilmente, tá? Então as crianças sanguíneas, elas têm esse diferencial. Eles só vão ser capazes de se concentrar quando eles aprenderem a falar bem, porque eles funcionam falando, sabe? O mundo deles vai se encaixar quando eles falam, quando eles aprendem a falar. Então a criança de 4, 5 anos que ainda não fala bem, ela não consegue sentar para estudar, porque aquele não é o mundo dela ainda bem formado, tá? Então precisa ter atenta. Às vezes eu vou falar, essa criança de 5 anos, ela é autista, ela tem um déficit de atenção. Não é. Ela só é uma criança sanguínea. Que ela precisa primeiro aprender a falar para poder sentar, né? Para poder entender as como coisas, né? ele tem, ele grita muito, né? E chora muito, Sim. e faz muito escândalo, e se debate, porque ele não consegue falar o que ele está sentindo. Mas, Isso mesmo. E às vezes a mãe fala, não, essa criança tem algum déficit? Não. É o temperamento dela que é diferente, né? E eles precisam aprender a falar bem, e eles não conseguem se concentrar igual as outras crianças falam, vou sentar aqui e ficar fazendo negócio. Eles não conseguem. E meu irmão hoje em dia tem mais de 20 anos e ele não consegue fazer a mesma coisa por muito tempo e fica, vai, preciso levantar daqui, fazer outra coisa. Tudo bem, é assim que ele funciona, né? É bom saber os temperamentos, pra gente não cobrar o que a criança não é capaz de dar, né? meu esposo tem um amigo que é músico. Ele era tão assim que ele não tinha condição, ele não tocava nenhuma música inteira. E ele era um excelente músico, ele não tinha paciência de terminar uma música. Caramba! Então é isso, Mas né? é interessante. Para identificar os temperamentos, isso varia muito, assim, do nível de conhecimento que você tem a respeito dos temperamentos, né? É bem difícil já saber, assim, de cara. Mas eu vi uma Uhum. mulher no Facebook, uma enfermeira, que ela diz até que a gestação já indica para ela que temperamento que virá. O comportamento do bebê dentro da barriga. A Camila Badia fala isso, ela fala que sabe. Ela fala, Sim, ela tem sente que. Eu falei, nossa, não tô desse nível ainda não, mas não essa que eu duvido, vi era não. A Karen Morteano. Ela fala que ela consegue já Ah, ver cara, os sinal. Nossa, pois tá é, cheio de bicho. tem uma pergunta aqui. Com que idade você acha que é possível identificar nas suas crianças os temperamentos? Na Kim, eu identifiquei desde muito pequena, porque era muito assim, explícito, muito igual a mim. Muito. Então, ela.
foi quando eu comecei a ler, né, uns 2 anos atrás. E ela se esconde. Eu falei, quando as pessoas chegam, ela se esconde dentro do guarda-roupa, eu não queria falar com ninguém, ficava escondendo atrás de mim. Ela chorava muito fácil, não posso fazer cara feia pra ela que ela chora, ela fica sentida, ela guarda muito. Então era muito evidente que ela era uma criança melancólica. O Giovanni, por ele ser tão assim agitado, e não consegue sentar, e não consegue se focar nas coisas, eu tô falando com ele. Ah, teve uma vez, Jana, o Giovanni é o do meio, né? Que é o mais arteiro. E a criança, e a Kim tava brigando com ele. Giovanni, você não pode fazer isso. E ele lá assim. Aí ele, mosquito! Porque ele é sanguíneo, ele tá. Ele começa a pensar um negócio, você passou outra coisa, ele já. Ele tá então, aqui e ele tá lá. Tá. Então, assim, vai aparecendo, você precisa ir observando. Mas, assim, pode ser que não seja, pode ser, assim, um pé lá que ele tenha. Tem que esperar. Tem que esperar mesmo com o tempo e vai vendo, né? Então, mas nos primeiros anos... Porque, assim, eu tive um problema grave ao identificar o temperamento do meu filho mais velho. Eu achava que ele era colérico, porque ele era muito nervoso, porque ele era muito impetuoso, assim, e tal. Mas eu amei ele muito, porque, na verdade, ele é melancólico. E eu precisava dele para ser líder, para ser forte, para ser isso, para ser aquilo. E muitas vezes ele começava a ter um choro, assim, profundíssimo. Eu não entendia por que ele estava chorando daquela forma. Porque, assim, a gente que é sanguíneo, a gente é meio atrapalhado, né? A gente é meio... não observa as coisas com muita profundidade, né? Sim, aí eu fui estudar. Às vezes fui dura demais, não precisava. Os coléricos são confundidos, né? Os melancólicos se confundem com os coléricos por causa dessa força que eles têm. Só que é diferente, né? Os coléricos, eles realmente servem para ser os líderes, puxam, né, o negócio, e os melancólicos não. Eles, se você brigar com ele, obrigar ele a fazer as coisas, ele vai se ferir, né? Ele guarda muito, né? Então, realmente, precisa tomar cuidado. Tem mais alguma pergunta em relação ao homeschooling? Aproveitem, meninas. 7 anos, porque quando é muito pequeno, podemos confundir com as fases do desenvolvimento, como a fase das birras, por exemplo, achar que é colérico. 7 anos é a idade da razão, né? Mas tem sinais antes de 7 anos que já indicam o temperamento da criança, né? Sim. Sou melancólica, mas tem algo de colérica. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Vamos deixar a Cássia aproveitar lá com os pequenos lindos dela. Então tá certo. Tá chegando para você alguma coisa no chat? Para mim parou aqui o chat. Então a gente já pode encerrar. Não, o último comentário foi aqui, né? Eu sou melancólica, mas tenho algo de colérica. Agora chegou. Chegou. Opa. Qual a maior dificuldade em fazer homeschooling com crianças de idade diferente? A gente tem que começar pelos pequenos, tá? A dificuldade é não saber como lidar com a coisa. Por isso que é importante ler. E esse livro aqui da Susan Bauer, né? Esse The Well-Trained Mind, ele vai falar como fazer, né? Quando tem bebês. Quando tem bebês pequenos que engatinham, você dá atenção para os mais novos, aquilo que eu falo. Enche o potinho deles primeiro e põe uma atividade à parte. Aí você senta com os maiores, tá? A dificuldade, então, não é em relação às crianças conseguirem aprender, mas na mãe não saber como se organizar. Essa é a maior dificuldade. Que a mãe se desespera, né? Tem louça para lavar, tem bebê chorando, tem que fazer o estudo. Aí ela se descabela. Então é preciso que a mãe saiba se organizar primeiro. Para isso existe o nosso grupo. Deixa eu ver. No Japão, homeschooling é legal? Aqui ainda nos escondemos. Olha, aqui é assim, é mais ou menos parecido com aí. Não é regularizado, não é regulamentado, né? Então, mas as crianças podem fazer. Porque o governo ele dá o direito a todas as crianças à educação, dá o direito à educação. Então, se a criança está estudando em casa, tudo bem. Né? O importante é que ela estude. Então, há crianças que estudam em casa, até associações também, como no Brasil. As crianças estrangeiras, particularmente, elas também não são obrigadas a frequentar a escola. Então, para nós é bem fácil aqui. A gente tira da escola, então a gente vai fazer homeschooling. Só que não há muitos, é muito, muito pouco, muito pouco. Mais as famílias americanas que vêm, né, com os militares para cá. Mas de brasileiro,
uma, duas, eu e mais duas, talvez, é pouquíssimos, né? Então tá tudo indo bem. Mas no Brasil a coisa vai melhorar, gente, vai melhorar. Guardem os currículos aí, mostrem como as crianças de vocês estão indo bem, que as coisas mudam. As pessoas têm essa implicação porque elas não sabem ainda, né? Não conhecem. É uma coisa nova. Então mostre a capacidade de vocês. Deixa eu ver. Tô ouvindo os passarinhos no Japão, é verdade. De educação cristã? O que é de educação cristã? Não entendi. Pode se confundir temperamento com TOD? O TOD é um TOD. transtorno obsessivo, não sei o que lá, não sei o que lá. Não lembro mais Então, exatamente. dos transtornos, eu não sei avaliar, porque eu não convivo, eu não vi. Mas eu acho que é mais a mãe que tem que observar e ver se é necessário levar um especialista ou não, né? Não sei dizer. Tenho gêmeos de 6 anos, é uma disputa o tempo todo. Querem escovar dente primeiro que o outro, assim como tomar banho e assim por diante. Sabrina, faz assim, você põe uma ordem, fala, você escova o dente primeiro e o fulano toma banho primeiro. Você come primeiro e o fulano bebe primeiro. É assim. Põe eles na ordem, assim, regras, né? Aí você conversa, a gente já combinou a regra e vai fazendo. Quanto tempo por dia eu faço as atividades? Entre 40 minutos e 1 hora e meia, no máximo. Porque eles são pequenos ainda, tá? Não é 1 hora e meia seguida. É meia hora no momento, meia hora no outro e meia hora no outro. E tá perfeito. Mas fico doida. Se acalmaram mais. É transtorno positivo desafiador, que é o TOD. Não sei como que é isso, eu não sei. Preciso dar uma Eles lida. dão transtorno recentemente. É aquela criança que desobedece, que te enfrenta, né? Ah, tá. É difícil falar sobre isso. Esse dia foi para dar uma chinelada, as mulheres ficaram bravas comigo. Mas eu não posso falar. Depois nós conversamos sobre isso. A gente Você ensina fé? Sim. Posso falar? Desculpa, pode falar, Jana? Da pode falar. fé, assim, se a fé entra no homeschooling, a fé ela vem antes de qualquer coisa. Sempre. Sempre, sempre, sempre. A base do nosso ensino é a fé, tá? E como que a gente ensina a fé? Tem uma coisa do homeschooling que a gente confunde muito com a escola ainda, porque a nossa cabeça está focada lá na escola. Então, eu vou sentar com a criança e ela vai ficar 4 horas por dia sentada estudando história e geografia. O homeschooling não é isso, tá? O homeschooling é você ensinar a criança a ser uma pessoa integral, assim, a criança que limpa a casa, que cuida do irmão, que reza, que rega as plantas, que dá comida pro bichinho, né, que ajuda a mamãe e papai. É isso que o homeschooling faz, ele forma uma criança integral, tá? Então, dentro da nossa casa, você vai trazer o seu filho a todo momento com você. Isso é um desafiador para as mães, né? Porque ela vai ter sempre um filho atrás dela, querendo ajudar ela a fritar um ovo. Aqui sempre vem atrás de mãe, deixa eu lavar essa roupa também. Aí você pensa, é muito mais fácil você falar, não, não faz, porque você vai fazer sujeira. Só que no homeschooling nós trazemos as crianças para perto. E você põe num potinho e dá para na mão dela, olha, coloca isso aqui, isso aqui é o sabão que serve para lavar a roupa. Aí você põe lá, aperta esse botão aqui azul. Pronto, é aí que a criança está aprendendo, tá? Então a fé é a mesma coisa. Você reza com a criança antes de começar os estudos, por quê? Filho, nós vamos rezar para começar o estudo, porque é Deus quem guia o nosso dia, é Deus quem faz tudo por nós, é Deus quem nos deu a vida. Tem um livro muito lindo, que é o do Como Criar Bons Filhos Católicos, que ele vai falar como aplicar isso no dia a dia. É a coisa mais linda, coisa mais linda. Leiam, Como Criar Bons Filhos Católicos. A fé vem antes de tudo, tá? Antes de tudo. Então, começou a falar? Ensina o sinal da cruz, ensina quem é Deus, diga que elas foram feitas por Deus, e é assim que funciona. Antes de matemática, antes de geografia, é a fé mesmo. Com certeza. É isso aí? Já deu quanto tempo, Jana? Não sei. Aonde que eu vejo isso? Aperta no ao vivo, que vai sair um reloginho. 49 minutos.
Ah, tá. Então, acho que já vai dar, né? Vamos responder essa última aqui. Como que é o ensino em casa em ensino fundamental e médio? É a mesma coisa, é uma sequência. É que acontece que, como é uma coisa recente, a maioria das crianças estão pequenininhas. Mas lá nos Estados Unidos, há muitos anos, as pessoas se formam tranquilamente. Então, você vai ensinar ela primeiro o ABC, não é mesmo? O que a gente vai fazer com uma criança homeschooler? Você vai ensinar ela a ser autodidata. Você ensina o ABC, ensina as primeiras noções matemáticas. E depois que ela já sabe ler, você vai oferecendo os livros para ela consumir sozinha. Então você fala, meu filho, você já aprendeu esse livro aqui? Aí você passa para outro livro. E você passa para o outro, e passa para o outro, e assim por diante. Uma criança de 10 anos, 11 anos, ela é completamente capaz de buscar o ensino sozinha. Você deixa um livro na mãozinha dela, deixa que ela seja alfabetizada bem, deixa o livro na mão dela, fala, lê, faz um resumo, que você não souber, você me pergunta. Pronto, é simples assim. Hoje em dia, com o computador, então, né? Teve alguma dúvida que você não sabe? Procura, senta e procura junto com o filho. Vamos procurar o que é isso aqui? Vamos procurar. Ah, por que lá no Japão o pessoal come de hashi? Então você vai lá e procura e digita lá. Simples assim. Não tem segredo, não. É um passo. A gente quer engolir o mundo, né, de uma vez. Começa a ensinar o ABC já pensando lá no diploma da faculdade. Vai devagar, vai um passo de cada vez, né? Começa, vai ensinando de pouquinho e as coisas vão acontecendo gradualmente, né? Gradualmente mesmo. Talvez a preocupação seja com a certificação, né? Isso, a certificação. É preciso mudar muito a nossa cabeça. Olha a cara de quem é. É preciso mudar muito a nossa cabeça, né, em relação a esse ensino escolarizado, de que a gente nasce para ganhar o diploma, né? A gente nasce, tem que ir para a escola para ganhar o diploma. Não é assim que funcionam as coisas. E se o seu filho não for para faculdade, tudo bem. Existem tantos cursos bons hoje, assim, online, né? Educação à distância, culinária, pode fazer tantas coisas. É todo mundo que precisa se formar em medicina, em advocacia. Se quiser se formar, você faz lá o exame lá para prestar o ensino médio, pega o diploma e entra na faculdade, tá? Mas o que é a questão do nosso homeschooling aqui em casa, né? Nós que somos católicos? É o que fala no Catecismo da Educação. Primeiro, nós queremos criar eleitos, né? Santos para o céu. Então, se a faculdade pode denegrir isso nele, pode tirar deles a fé, porque existe isso da criança ser criada dentro de um lar católico, entra na faculdade, tá lá mostrando os peitos, né? Na Marcha das Vadias acontece isso, porque roubam dela a fé católica, e eu não quero isso. Né? A Camila Badia já falou disso, assim, por que eu dediquei anos, né, da minha vida a cuidar dessas crianças dentro de casa e vou soltar elas no inferno, que é uma faculdade? Não vou fazer isso. Então, o que a gente quer para os nossos filhos? Isso é importante. Traça a meta aí. O que você quer? Nesse primeiro ano de homeschooling, você quer alfabetizar o seu filho? Então, traça uma meta. Eu vou alfabetizar a minha filha de 5 anos. Aí você vai lá e faz. O que você quer ao final de tudo isso? Quer que ele seja um bom homem de valores cristãos? Então é por isso que vocês estão caminhando. Tem que ter um ponto aí onde você quer chegar. O nosso ponto é preservar a fé católica e o valor moral deles. Esse é o ponto. Então, se eu vou enviar ele em qualquer lugar, jamais, não vou enviar. Ah, mas se ele pedir, quando tiver com 10 anos e pedir, se for ruim, eu não vou enviar. Porque eu sou a mãe deles, né? É assim. Sim, desse jeito. Muito obrigada. Cássia, você é maravilhosa demais, minha amiga. É Eu uma que honra, um agradeço, prazer Jane. ver você, ver aqui. Ai, que gracinha. Fiquei feliz demais de ver você dando material nosso, viu? E se Deus quiser, vai dar tudo certo aí no aprendizado deles do inglês, vai ser tranquilo, vai ser gostoso, né? E é isso aí, O minha amiga. material tá muito bom, Jana. A Kim gostou bastante, tá? Ela gostou bastante. A Kim tem 4 anos, ela gostou. E foi ideal para ela, porque é uma coisa assim, tá bonito, tá? E tá simples. É isso que a gente busca, um material simples e bonito. A gente não precisa encher de muita coisa para criança. Ela tem 4 anos, né? Então, o áudio tá bom, tá tudo bom. Eu gostei muito mesmo e eu vou fazer propaganda porque valeu a pena, tá? E façam mesmo, meninas. Tantas famílias homeschooling estão começando agora, e temos pessoas como a Jana, que está dando material aí para vocês, né? Que está disponibilizando um tempo para isso. Então, você precisa pagar. Quanto que é um curso aí no Brasil, Jana? Eu não sei.
Mas é Há uma muito mais faixa barato. de 170 a 200 a 300 reais. Depende da escola. Depende muito. Caramba, caro, né? Cara, eu saí daí faz tempo, mas pra mim é caro, né? É, É. então, uma família que tem 10 filhos vai poder pagar um curso para cada um? Não. Então, por isso que essas opções mais baratas aí, né? Uma coisa online. Então, a gente tem que focar nisso, em procurar esses materiais, procurar essas pessoas que estão disponibilizando isso, né? Tem de inglês, tem tanta coisa boa, né? Então, procuremos isso aí e espalhemos, porque há pessoas que estão necessitadas disso, né? Sim, tem a Maiara também, do Carinhos da Maia. Tem a Sim, Alice. Tem a Gláucia Mizuki. A Gláucia tem, assim, um arsenal de material lá, né? Já tem muitos anos que ela faz homeschooling. sim. Então, essa é uma pessoa queridíssima do meu coração, me salvou na questão da alfabetização dos meninos, porque o material dela é bem Uhum. simples, bem fácil de utilizar. Então, assim, a gente precisa disso mesmo, partir para o simples e não estressar tanto. É muito mais simples e muito mais fácil que a gente imagina. Graças a Deus. Exatamente, exatamente. Então tá, minha querida, fica com Deus, um abraço mesmo. Espero que um dia a gente possa se abraçar mesmo, né? Quem Com a sabe Deus graça nos de Deus. permita um encontro. Quem sabe eu vou pro Japão. Sim, sim, Então, quem sabe, né? alegria. E dá um cheiro bem gostoso nesses nenéns seus, que eles estão lindos demais. Um abraço, muito obrigada mesmo. Gente, muito obrigada quem entrou, quem assistiu, quem acompanhou. A gente espera ter atendido vocês. Se tiverem ainda alguma dúvida, fiquem à vontade. O chat do Esposa e Mãe Feliz fica aberto, lá tem os horários, a gente ajuda vocês. E tudo que a gente puder fazer, nós estamos aqui para servir mesmo, com todo o nosso coração. Sim. Obrigada, Cássia. Obrigada, Fique com Jana. Deus. Tenha uma Tchau, boa tchau. noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.